Fala, bitcoinheiros e bitcoinheiras. Episódio 51 do 21 Milhões Podcast. Quem me acompanha semana a semana sabe que eu fiquei vários meses aí sem gravar e agora voltei. Então eu agradeço a paciência de todo mundo, mas eu voltei com um convidado de peso, então vocês vão ficar felizes. Cara, tô recebendo pela segunda vez o Alfazeta no podcast. Ele veio a primeira vez num dos meus primeiros episódios, no oitavo episódio. Quem quiser, confere lá o episódio que também é muito bom. Então, vocês vão gostar. Esse cara, ele é um dos contribuidores mais prolíficos do Bitcoin. Ele tá aí há bastante tempo. Foi um dos bitcoinheiros brasileiros que eu primeiro fiz contato na minha jornada lá em 2017 ou 2018. Não me lembro agora, mas enfim, esse cara tá aí bastante tempo e cada hora fazendo alguma coisa, contribuindo de alguma maneira. E como o nosso último episódio tinha sido há um ano e meio, mais de um ano e meio já, esse episódio ele trouxe bastante novidade. E além de falar da trajetória dele também, que agora ele é CIO da Swan Bitcoin, e então ele considerou que ele se doxou de alguma maneira e acabou contando a história dele com mais detalhes, o que foi muito legal também. E cara, falamos sobre também o papel dele na Swan, sobre a Swan Bitcoin, que é uma corretora americana que também produz muito conteúdo educacional bitcoinheiro. E falamos também sobre algo que ele criou lá, desde que ele entrou na Swan, que chama Nakamoto Portfolio Theory, que é a teoria de portfólio de Nakamoto, que é um conjunto de modelos financeiros que leva em consideração o Bitcoin como parte de um portfólio e quais são as considerações que você tem que fazer de acordo com os modelos tradicionais financeiros de portfólio. Eu achei bem legal isso, é um jeito de investidores tradicionais que estão acostumados com esses modelos tradicionais de portfólio, de investimento, conseguirem digerir melhor o Bitcoin e começar a colocar o Bitcoin no contexto deles. Cara, papo muito bom, vocês vão gostar, aproveitem o episódio. E é isso, até a próxima. Obrigado pela audiência e nos vemos. Oba, hoje o episódio de 21 milhões de entrevista, depois de muito tempo sem fazer entrevista, mas eu voltei a fazer porque eu tenho um convidado muito especial. Hoje eu tenho o Alfa Zeta aqui comigo. Obrigado por aceitar o convite, Alfa. E vamos falar sobre as novidades aí que tem acontecido na sua vida, cara. Bora. Prazer estar aqui de novo. Tem um tempinho que não apareço no podcast. Muita coisa aconteceu, tanto no mundo do Bitcoin quanto acho que na minha vida pessoal, né? Então, posso contar um pouco aí do que está acontecendo e mais importante, né? Do que a gente está olhando para frente. Tem muita coisa legal aí que a gente está montando que vai estar aparecendo, né? Show, cara. Pra quem não sabe, o Alpha, eu acho que ele foi o oitavo episódio, se eu não me engano. Foi até um dos únicos episódios que eu gravei em loco com a pessoa e o áudio até não ficou tão bom. Eu acho que eu tava aprendendo ainda a gravar em loco. Mas o episódio ficou muito bom. Quem quiser, é o oitavo mesmo, acabei de conferir. 21 milhões de podcast, número 8 com Alfazeta. Confiram lá. Eu acho que naquele episódio você falou bastante da sua trajetória pessoal até chegar no Bitcoin. Hoje você vai falar um pouco mais das atualidades da sua vida. E então eu queria começar te perguntando sobre sua ida. Você começou a trabalhar na Swan Bitcoin, para quem não conhece, acho que o Alfa vai falar um pouco mais, mas é uma startup americana é, que é basicamente uma corretora focada só em Bitcoin e com vários outros produtos aí envolvidos, né? Não é basicamente só uma corretora, tem várias outras complexidades envolvidas. Mas cara, eu vou pedir para primeiro você me contar da sua trajetória aí, por que que você resolveu se juntar à Swan e depois falar um pouquinho da Swan também. Então, se você puder falar da sua trajetória. Fechado. Sim, uma coisa boa desde a nossa última entrevista, assim, boa acho que para esse episódio, mas ainda não sei se foi uma decisão tão boa, vou saber ao longo do tempo, é que eu praticamente me dox, né? Quando eu fiz o anúncio, cara, a história foi a seguinte: quando eu resolvi ir para a Sona, eu já tinha a conta da Alfazeta, né? Já é uma conta que eu tenho há bastante tempo, desde que eu comecei a ficar mais envolvido no Bitcoin, e sempre como um NIM, né?
E a realidade é que depois que eu entrei na Suana, assim, eu me sentia menos confortável de postar naquela conta, porque por bem ou por mal eu tenho um viés, né? Eu trabalho numa empresa Sim, que, por bem ou por mal, tem os próprios objetivos. Então, eu fiquei período aí entre o início do ano e março, mais ou menos, sem colocar quase nada na conta, pensando o que eu ia fazer, e decidi que fazia sentido, pô, no final das contas, assim, qual foi o grande motivo para eu ir para a Swan? E aí eu conto um pouquinho da minha trajetória, mas o grande motivo é que eu quero aumentar a adoção de Bitcoin no máximo possível, e eu estando no Twitter sozinho, é limitado o que eu posso fazer. Eu tenho uma audiência, mas assim, a escala do que a gente pode chegar é sempre limitada, né? E a Swan, eu acho que é uma empresa que está super bem alinhada, assim, primeiro com os meus valores, né? De novo, depois eu conto um pouquinho sobre isso, mas também com o universo Bitcoin, né? Simplesmente só Bitcoin, não tem altcoin, não tem shitcoin, não tem nada disso. O Corey é uma pessoa que, pô, sempre esteve do meu lado criticando exatamente as coisas que a gente vê no ecossistema que a gente acha que são problemáticas, né? Então fez todo sentido para a Swan e eu acho, de novo, que é o melhor local onde eu poderia estar capitalizando e chegando atrás do maior número possível de potenciais bitcoinheiros aí no mundo, né? Falei isso tudo para poder falar que agora eu posso falar um pouco mais sobre a minha trajetória e um pouco mais em detalhes sobre o que eu fiz, né, na minha carreira, né? legal. Eu cresci no Rio de Janeiro, pô, amo o Rio de Janeiro, moro no Rio de Janeiro de novo hoje em dia. Estudei economia no Rio, fui um dos primeiros formados no IBMEC, na época que ainda que o Paulo Guedes dava aula lá, né? Uhum, Então, assim, por incrível que pareça, a gente estudava no IBMEC economia austríaca já desde o início, né? uhum, A gente viu economia keynesiana e economia austríaca lado a lado. Tinha professores que eram super keynesianos e tinha super austríacos com Paulo Guedes, né? uhum. Então, me deu uma exposição, acho que bem cedo, a uma maneira diferente de pensar e de olhar o mundo, né? De ver que economia centralizada tem uma série de problemas e, de novo, que a gente tá vendo e pagando o preço por isso hoje Sim. em dia, Ah, né? Aí me formei aqui no Brasil, em economia, sempre adorei tecnologia, cara, sempre fui fissurado em tecnologia. Na verdade, comecei a programar com 7 anos de idade, com uhum. 12 anos vendi software para algumas empresas. Isso é lógico, tem Caraca, muito tempo. sim. Que tipo de software que E era? Cara, na época era muita coisa assim. Tinha começado Access na época, aí eu fiz alguns programinhas de Access para controlar, coisa boba, né? Controlar estoque de algumas empresas. Uhum. Parte médica, fiz uns softwares para médico poder controlar a ficha de paciente. Mas, de novo, isso aí foi, pô, início dos anos 90, né? Tem Sei, sei. muito. E o final dos anos 80, na verdade, né? Programava muito na época em Turbo Pascal, assim, linguagens Aham. que nem. Pô, cheguei a programar em COBOL, quer dizer, Que linguagens que incrível. nem existem mais hoje em dia. Bacana. Mas bem que COBOL continua aí. Continua, porque tem Mas servidor de resolvi banco trabalhar no dessa mercado. época que ainda tá em produção. Exato. Eu acho que até no último episódio que eu tive, eu contei a história lá da Meryl, que a gente teve um problema um software escrito em COBOL Sei. nos anos 70 que a Ah, cliente ainda rodava, né? aham. Mas sem querer sair na tangente aqui, mas quando eu fui fazer faculdade, né, na época eu fiquei na dúvida, assim, pô, será que eu faço computação? Será que eu faço economia? Porque eu gostava de economia também, sempre comecei a explorar mais esse lado. Tem bastante economista na família, então, sim, tinha um gosto pela economia e resolvi fazer economia pensando, pô, vou fazer economia que aí tecnologia eu posso aplicar para a economia. Então, sempre mesmo trabalhando com o mercado financeiro, eu sempre programava, sempre fazia pô, um software aqui ou ali para poder ajudar no que eu estava, modelagem, né? Então, sempre gostei também muito dessa parte de juntar economia com a parte de tecnologia. Aí me formei aqui, trabalhei no hedge fund no Rio um tempinho, mas pô, sempre quis trabalhar lá fora, sempre quis ter experiência internacional. Então fui juntando um dinheirinho. Quando achei que eu tinha dinheiro suficiente, eu não tinha, né? Mas eu achei que tinha. Eu apliquei para MBA lá fora, fiz MBA em Yale, fui em 2001, fui para os Estados Unidos Pô, para que fazer legal, MBA hein? em Yale.
Me formei em 2003 e aí, na época, 2003 foi um ano muito complicado, assim, pois as empresas estavam contratando muito pouco, e aí fiquei na dúvida, pô, volto para o Brasil, não volto? E aí acabei resolvendo voltar para o Brasil. Mas essa decisão durou exatamente, acho que algumas semanas, porque acabei, no final das contas, quando eu estava pronto para vir para o Brasil, eu ia trabalhar para o Banco Safra, né? O pessoal do Safra falou, não, pô, você já está nos Estados Unidos, a gente está montando o banco aí, fica aí, trabalha para a gente de Nova York. Eu podia trabalhar nos Estados Unidos na época, eu tinha o visto de trabalho depois do MBA, né? Sei. Então, assim, por uma coincidência, acabei ficando em Nova York. E aí, cara, o que era para ser. Eu pensei, pô, vou ficar uns anos aqui, volto para o Brasil. O que era para ser alguns anos, acabaram sendo 16 anos morando em Nova York, né? E em Nova York, aí eu trabalhei em diferentes lugares, né? Eu trabalhei alguns anos no Safra, aí depois fui para Goldman para fazer produto estruturado, pô, fui para Merrill, trabalhei onde eu trabalhei grande parte do tempo. E depois para o Deutsche Bank, qual foi o último trabalho que eu tive nos Estados Unidos. E sempre nessa área assim de uma mistura de trading, contato com cliente ultra high net worth. A gente cobria muito os maiores family offices nos Estados Unidos, né? Aham. A mesa que eu montei na Merrill era uma mesa que meio que ligava o wealth management da Merrill com a parte institucional. Então a gente falava com os maiores clientes, que na verdade eram os family offices, né? Muito family office de tecnologia, o pessoal acabou montando family office. É, Fundações, algumas fundações a gente cobria também, e Incrível. trazendo soluções, né? Então o cara queria, pô, queria ganhar uma exposição no mercado XYZ, a gente ia lá e achava a melhor maneira dele ter exposição. Queria fazer um hedge, a gente explorava o hedge. Sei. Então, bom que assim, a gente olhava tudo, né? Essa mesa que eu montei lá, a gente olhava, pô, equities, commodities, FX, lidava de tudo com os clientes, né? E todo E tipo de aplicação. Fala. eu tô curioso porque se eu fiz a conta certa aqui, foi de 2003 a 2019, mais ou menos. E Foi de Na verdade, foi de 2003. Eu voltei para o 2001, né, que eu fui para os Estados Unidos. 2001. Eu voltei para o Brasil no início de 2017. Então, foi 16 anos nos Tá. Estados Unidos, 14 em Nova York, mais ou Tá, menos. mas de qualquer maneira, acho que você pegou três fases diferentes do mercado lá, que era tipo pré-2008, 2008, vamos dizer assim, e o pós-crise até Sim. 2017. Sei, tô curioso se você tem algumas impressões dessas três fases, assim, pré-crise, a crise e o pós-crise. Ô, João, acho que a gente pode gravar um podcast só falando disso, Sim. porque foram três momentos bem distintos, né? Assim, a empresa que eu trabalhei mais tempo lá foi na Merrill, que foi onde eu montei essa mesa. Pra Uhum. você ter uma ideia, quando eu cheguei na Merrill, ela não foi antes da crise, né? Ela não estava junto com o Bank of America ainda. Quer dizer, eu passei pelo período de ver a Merrill quase acabar, né? Quebrar praticamente, quebrou, né? Literalmente quebrou. Ser comprada pelo Bank of America. Só dessa semana aí, acho que tem um podcast inteiro para gravar sobre essa semana da Sim. venda para Merrill, né? É. E depois, cara, ver a Merrill tentar se encaixar dentro do Bank of America, que foi todo um processo também. Assim, eu tive muita sorte. Eu tocava uma mesa que cobria clientes muito grandes no wealth management. E que eram clientes que, pô, mercado bom, mercado ruim, tinha demanda para fazer o que a gente estava fazendo. Na verdade, 2008, 2009 foram os melhores anos que a gente teve, porque os clientes não queriam investir em hedge fund, estavam precisando achar alternativa para achar alfa nos portfólios, né? Então foram anos assim que a gente bombou. 2009, minha mesa foi uma das mesas que por mais fez receita para Merrill, para você ter uma ideia. Assim, a Sei, gente cresceu caramba. muito durante esse período. Então, muita sorte, né? Porque assim, eu fui de um ambiente em que, pô, literalmente, eu lembro aquele final de semana que a Merrill foi vendida para o Bank of America, eu cheguei em casa na sexta-feira, recebi uma ligação, falei, volta que, pô, a gente tem que arrumar as coisas aqui, Sim. que a empresa tá quebrada, a gente tem que achar um comprador no final de Aham. semana. E aí, assim, já passando um pouquinho para o final, né, da história, cara, eu vi também, assim, o declínio de novo, né, porque acho que principalmente acho que depois de 2012, 2013, a gente começou a ver uma super regulamentação dos bancos. Então, coisas que a gente fazia que eram razoavelmente fáceis de ser feitas, nada demais, né, tipo trading de derivativo, até fazer onboarding de cliente,
passou a ser assim, muito mais difícil do que era antes, né? Eu vi a fase que eu falei no início, né? Eu vi a fase boa de Wall Street, eu peguei o finalzinho assim da fase muito boa de Wall Street, né, até 2008, em que, cara, era muito mais fácil fazer dinheiro, porque primeiro os bancos podiam tomar mais risco, a gente podia tomar muito mais risco nas mesas, né? Então, assim, eu tinha, pô, um livro meu de risco na mesa que eu podia tomar. E depois, pô, com o Volcker Rule, com todas as regras que entraram, a gente viu o declínio e continua vendo, eu acho, o declínio de Wall Street. Hoje em dia, os bancos são quase utilities nos Estados Unidos, né? A gente Sei, é, pode é. comparar com empresas de energia elétrica, de água, quer dizer, é tão regulamentado, né, que é muito difícil de inovar e ainda bem, né? Porque isso é uma oportunidade de ouro, acho que para a gente, né, no Para os Bitcoin Bitcoiners. e É. nesse ecossistema, né? Que os bancos não vão competir com a gente nunca, nunca. O nível de inovação, de talento e de dinamismo que a gente vê nesse ecossistema é um negócio que os bancos não vão acompanhar nunca. Sim, eles vão ter que se reinventar para fazer isso e não vai acontecer, porque os reguladores não vão deixar. E Sei. aí, passando, como eu falei, comecei a ver esse declínio, né? Eu passei a ter, lógico que um tempo, uma função muito mais executiva nos bancos, então eu gastava muito menos tempo, pô, fazendo o que eu gosto, né? Que é modelando, falando com o cliente, pensando no dia a dia, montando time, e muito mais tempo, pô, com politicagem de banco, e, pô, você imagina nesses lugares como é que é a política, Claro, né? É é. quase que um trabalho por si só, você gerenciar a política em Sim. banco grande. E Quase hoje uma sempre repartição tiveram, pública, né? exatamente, né? Sim. Pior, né? É uma repartição pública com gente muito motivada e inteligente. Sim. Então, não que pô, não estou querendo falar mal de nenhuma área, mas Claro, claro, claro. o Wall Street, assim, acho que é o ápice atrai o pior tipo de gente possível, né? Sim. Mas também a gente tem mais capital intelectual, talvez, no mundo, né? Sim. Mas, enfim, aí pensando disso, pô, 2015, 2016, já estava meio de saco cheio, pô, já estava na hora de voltar para o Brasil, porque eu já tinha ficado lá há muito tempo, meus filhos nasceram nos Estados Unidos, assim, não tinha essa ideia de, pô, vou ficar aqui. Como muito brasileiro vai, assim, tem muito amigo, Sim, vai e sim. sabe que vai ficar pro resto da vida. Aham. Não era meu caso. Assim, meus pais ficando mais velhos no Brasil também. Cara, minha esposa também já estava cansada de estar nos Estados Unidos. O inverno em Nova York, pô, é Rigoroso. legal para você ir lá, mas pra você passar 5, 6 meses do Ah, ano trancado dentro de casa é duro, é, né? né? Então, Começa em isso, novembro, vai sabe, até abril. cara, Frio pra começa em caralho. outubro, na É, verdade, né? sim. Final de outubro já está frio, e aí é novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Abril é o pior mês, porque você fala assim, pô, agora. Aí você tem Agora 2 meses vai. assim, agora vai, não, neva de novo. É. Então, cara, assim, eu tava já cansado disso. Como eu falei lá no início, eu amo o Rio de Janeiro, eu queria voltar, e aí a gente decidiu voltar. E meio que voltei, assim, pô, pensando, vou tirar aí um sabático, vou tirar um tempo, vou pensar o que que eu vou fazer. E aí esse sabático durou, sei lá, 2, 3 semanas. Aham. Acabei resolvendo com outro sócio, montei uma boutique de investimentos aqui em São Paulo, um IB, né, Aham. com bastante foco em M&A. Depois saí desse negócio, fiz uma saída e aí montei uma empresa de crédito digital no Brasil, fui um dos fundadores da Rebel, que depois se juntou com a Geru e a gente criou a OpenCo, que hoje é talvez a maior empresa de crédito digital sem garantia no Brasil. Incrível. É, entrei na Rebel para montar esse negócio, né? Pô, com o Rafael, que era um cara que, como eu falei, gostava de programar quando era. O Rafa programava comigo, pô, quando a gente era moleque, né? Sim. Então, eu fui trabalhar com um cara que eu respeitava muito, respeito muito, e fazendo o que eu gostava de novo, que era, pô, tá modelando ali, tá pensando o que que a gente ia fazer, né? Sim. E acabei tomando, assim, muita parte de levantar capital, muito esse trabalho do dia a dia aí da empresa. Mas também, de novo, já assim, fechou um ciclo. Ano passado já estava pensando, sempre, depois eu vou contar a história do Bitcoin, que eu acho que é mais importante, mas sempre gostei de outras coisas, né? Estava na hora de pensar, pô, o que que eu vou fazer?
que é mais, né, ligado à área de Bitcoin, né? E aí, ano passado, fui tentando me desligar do dia a dia da empresa. No meio do ano, sim, praticamente passei todas as minhas funções do dia a dia da empresa, continuo envolvido, mas mais como investidor, não no dia a dia. E aí comecei a pensar, pô, o que que eu vou fazer de novo? Pensei, vou tirar um sabático e de novo o sabático não funcionou, né? Acabou Uhum, uhum, uhum. é, cortado bem mais curto do que eu pensava. E, e aí, cara, deixa eu contar um pouquinho a minha história de como eu cheguei no Bitcoin, Boa, e aí eu vou voltar para falar da Swan. boa. Mas eu não sei exatamente assim a data que eu ouvi pela primeira vez falar do Bitcoin, mas eu acho que foi início, meio de 2015. Tinha na época, assim, tinha um newsletter, um cara chamado John Malden, que eu lia na época, e o John escrevia muito sobre Fed, muito sobre renda fixa, ele era e é um gold bug, né? Então, assim, todo o tema que a gente vê hoje, todos os temas macro que a gente acompanha hoje no Bitcoin, eram temas que o pessoal lá do ouro já trazia Claro, há é. bastante tempo, Sim. né? E aí, em 2015, eu lembro dele escrevendo no newsletter dele, eu até procurei isso há um tempinho atrás e não achei, mas eu me lembro dele escrevendo no newsletter dele, falando sobre o Bitcoin, e aí, cara, me despertou, assim, meu interesse por tecnologia, de novo, ficou desperto, e dei uma olhada, eu acho que, assim, todo mundo... É engraçado até na Sona, eu estou conversando com muita gente, cliente, pô, pessoal da empresa, que conta a história do Bitcoin e você vê que, assim, é o mesmo ciclo, né? A gente Sim. olha uma vez, ignora, olha duas vezes, ignora. Na terceira vez você começa a prestar um pouquinho de atenção. É, mas As pessoas têm ciclo, né, a normalmente primeira comprar vez Bitcoin. todo mundo olha, até acha interessante, mas não é nessa que engaja, né? Não. Sim, a gente vem já com muita bagagem de noções antigas, né? Sim. Ainda mais, assim, acho que assim, para as pessoas, meus colegas, né, que assim, são do legacy de finanças, é mais difícil ainda, né? Eu acho que de novo, eu tive duas sortes. A primeira foi, como eu te falei, de já ter tido alguma exposição à escola austríaca, né? E segundo, a ter alguma noção de tecnologia. Então, isso acho que me ajudou muito a ver e olhar, pô, aqui tem alguma coisa, aqui um paralelo aqui, uma historinha que eu vou contar, que na época eu me lembrei muito dessa história. Eu já trabalhava lá no Safra, né? Cara, a gente viu o IPO da Google, né? E eu me lembro quando saiu o IPO da Google, eu fui apresentar o tema, pô, eu gostava da empresa, eu fui apresentar o tema lá para o seu José e para o comitê de investimento dele na época, né? Aham. E, cara, eu falei da Google, contei o que que era. Na época, a Google estava começando com a parte de dados, mas era um search engine, né, no final das contas. E assim, o tema foi derrubado em 10 minutos e a conclusão do seu José foi que, pô, isso aí é página amarela na internet, eu não quero comprar página amarela na internet, esse negócio não vai ser nunca, né? Por quê? De novo, a gente tenta aplicar aqueles conceitos que a gente tem do Sim. passado É, em cima de um negócio que é totalmente revolucionário que a gente não entende ainda, né? A gente não claro. entendia, nem eu entendi as repercussões e realmente você tem um lugar com tanta agregação de dados ao mesmo tempo e com um potencial de marketing, pô, ilimitado, né? Na Uhum. época. Uhum. E quando eu vi Bitcoin de novo, pô, e eu já tinha visto, já tinha investido no boom da internet, né? Eu senti o cheiro da mesma coisa. Eu falei, pô, esse negócio aqui não sei, tá com cara de que em algum momento vai vingar. E É, aí eu olhei, eu lembro na época, o Mt. Gox tinha acabado de passar. Na segunda vez que eu olhei, o Mt. Gox já tinha acabado de passar. Foi aí quando começou de novo a aparecer na mídia e o preço despencou, né? O preço tinha vindo de lá mil e poucos dólares para despencou, né? A gente até ri agora, né? sim. De mil e poucos dólares para 300, 200 dólares, né? Ah, Chegou durante esse bear market aí. E aí, cara, o trader dentro de mim falou mais forte, falou, pô, tem que comprar um pouquinho desse negócio. Devia ter comprado muito mais, comprei sim. pouco, né? É. Devia ter que comprar um pouquinho desse negócio, porque tá, sei lá, vamos ver. E aí, depois você compra um pouco, você começa a aprender um pouco mais. É, Infelizmente, passei pelo ciclo que eu acho que todo mundo passa também, de acabar comprando shitcoins. Eu comprei, Claro. na época, eu tinha uma conta lá na Coinbase, aí comprei Ethereum, comprei Litecoin, que era. Tinha os três, na época tinha só Bitcoin, Litecoin e Ethereum, né? Sim. Hoje aquilo lá virou uma desgraça, tem shitcoin até do que você quiser, né? O desgosto. Sim, sim. Mas, enfim, aí
com isso, pô, comecei a entender mais. Aí eu lembro que comecei a entrar mais na parte técnica, né, de tentar entender, pô, como é que realmente o Bitcoin funcionava, tentar ler o código, né, entender, pô, tinha uma neura nisso, falei, pô, esse negócio deve ter algum backdoor aqui, não é possível. E, pô, fui lá fuçar o código, fui olhar o código para ter certeza que não tinha nada. Aí comecei a entender, pô, qual era o processo De de deploy governança. de código, como é que o Ah, pessoal estava contribuindo, né? E aí e aí você começa a ver a qualidade das pessoas que estão nesse negócio e você começa a entender o potencial, né? sim, Mas eu falei isso porque aí comecei a fazer o mesmo com o Ethereum, né? Eu lembro eu olhando, tentando entender o negócio dos gas, como é que funcionava. E, sim, cara, aquele negócio era complexo para mim, eu não conseguia entender. Eu falava, pô, mas como é que esse negócio vai decolar? E comecei a olhar os smart contracts também. Falei, era uma complexidade muito grande, tem muito vetor de ataque aqui, muita sim, área que pode sim, acabar dando problema. Não vou me meter nesse negócio, não. E assim, foi muito mais por medo mesmo de não entender o negócio, qualquer outro motivo, que eu dei um passo para trás e aí fui mais para o Bitcoin. E aí, com o tempo, fui entendendo, acho que melhor, assim, vários aspectos. Depois a gente pode falar um pouco, assim, do porquê que eu acho que... Eu não gosto do termo maximalista, porque acaba sendo um termo carregado, né? Você fala que você é maximalista, virou. parece que você é um... mas eu sou maximalista, eu, assim, em questão de achar que o Bitcoin é realmente a única moeda, a gente pode falar um pouco mais disso. Mas antes disso, deixa eu falar, ir para o final agora, que foi, de novo, a história de como eu cheguei na Swan. Boa. Cara, durante os últimos anos, né, eu acho que até em linha com o que eu estava falando aqui, a gente infelizmente já viu esse ciclo algumas vezes, que a gente começa a vir no bear market, no bull market, e você começa a ver que pô, algumas coisas começam a aparecer que não cheiram bem, né? A gente teve lá os ICOs, e aí, pô, eu acho que esse ciclo a gente acabou vendo essa corrida aí por yield, né? O pessoal acha, não, pô, É, tem que ter yield, tem que ter yield, vou ter que arrumar yield de qualquer maneira, que é uma estupidez, mas enfim, de novo, isso aí vem das pessoas que ainda têm a cabeça do legacy, né? De, pô, exato. o dinheiro tem que pagar alguma coisa, o dinheiro não pode ficar parado, né? É, É, não, tem que pagar quando ele não vale nada, e realmente tem que pagar, porque exato. senão vai ser distribuído, né? E não é o caso no Bitcoin. Mas, enfim, a gente viu esse ciclo de empresas tentando monetizar em cima disso de maneira errada. Cara, fui bem vocal assim, em algumas empresas. Uma delas foi a BlockFi, né? Ah, Atrás da BlockFi pesado, porque eu acho que pô, o que eles estavam fazendo, e, de novo, se provou que realmente era o caso. exato. Não tinha risk management da maneira correta. Ah, Eu eu conheci lembro. algumas pessoas que Posso fazer um estavam lá. comentário sobre isso, porque eu também tive a experiência de ver você denunciando no Twitter a BlockFi e falando sobre as más práticas deles e que aquilo ia acabar mal. E, cara, acho que a primeira vez que eu vi você falando sobre isso foi em 2019. Então, eu queria te dar aqui os méritos, porque eles foram quebrar em 2022. E querendo ou não, você já falava mal em 2019 e 2020, 2021 foi um ano muito bom para eles em tese, né? Porque o bull market veio, eles patrocinavam grandes influencers lá nos Estados Unidos, virou um unicórnio. E então, acho que grande mérito seu de já falar mal já em 2019, antes do bull market deles e deles surfarem uma onda muito grande em 2020, 2021 e também antes deles quebrarem em 2022. Tive até um quebra-pau grande com o Peter McCormack, né? É, Que é um dos influenciadores tinha sponsorship deles, sim, né? sim. Enfim, não estou aqui para falar assim, do mérito de eu ter acertado ou errado. Eu só simplesmente estou falando isso porque esse foi um episódio que me aproximou muito do Corey, que é o fundador e CEO da Swan. Ele é um cara que também assim, veio durante esse período criticando muito essas empresas, é, 100 vezes mais do que eu criticava. Uhum. É, Cara, acertou na mosca com FTX, acertou na mosca com BlockFi, com Celsius, com várias empresas que se provaram de novo, que não tinha como eles estarem fazendo o que estavam fazendo sem estar tomando riscos absurdos, né? É, Ou você vai estar fazendo um rehypothecation do Bitcoin de maneira estúpida para poder realmente receber o yield, né? Que não é nem yield, na verdade, você está sendo pago para trading, né? Você está sim, sendo pago por correndo risco. E isso funciona até não funcionar.
E, enfim. Mas aí me aproximei do Corey, cara, a gente falava bastante no Twitter, trocava mensagem. E aí, ano passado, ele colocou no Twitter aí uma mensagem, falou, pô, tô procurando alguém para vir aqui para a Suano, para ser um sócio nosso, para montar algumas coisas com essa cara. E, pô, eu olhei, pensei, eu me lembro lendo o tweet, refletindo. Eu tava, pô, tava chegando, lembro até onde eu tava, cara. Eu tava chegando no cinema, eu li o tweet, eu fiquei no filme inteiro no cinema sentado pensando naquele negócio. Falei, pô, a Sony acho que é a empresa que é, eu admiro e que, pô, gostaria de alguma maneira estar envolvido com eles. E aí juntou com o fato que eu falei no início, né? De que pô, eu vi o que eu estava fazendo no Twitter como um negócio, pô, acho que ia continuar ali, ia continuar bem, mas não tem escala, né? Então, juntando com uma empresa que pô, tem uma escala grande, que criou um brand super forte, eu acho que pô, minha contribuição pode ser muito mais amplificada do que eu ficar sozinho. Então, eu lembro saindo do cinema, mandar uma mensagem pro Corey, falei, Corey, cara, sei que você está procurando, que até ali, assim, ele me conhecia como um Nemo, né? E não sabia muito bem do meu Sim, é, background. E eu falei, pô, vamos bater um papo. Aí, dia seguinte, a gente conversou. E, pô, não estou exagerando, não. Acho que no final daquele dia, eu já tinha topado trabalhar na Suana, ele já tinha me dado uma oferta, assim, de participação. sei, Foi um negócio super rápido, o que, é, de novo, prova muita coisa, né? Assim, acho que a gente já estava muito bem, alinhado. Eu falei lá no teu último podcast, né, um negócio que eu acredito muito, cara, no episódio 8 lá que a gente conversou, que no final das contas, cara, eu, você, o Corey, todos nós já somos acionistas da mesma empresa, né, do Bitcoin. exato, A gente tem exato. no Bitcoin, os nossos interesses estão super alinhados de ver que esse negócio vai dar certo e vai continuar crescendo, né? É. E E até por uma das isso, coisas que... agora que você falou isso, eu até Tá. pensei, até por isso que a governança do Bitcoin em geral tem tanto quebra-pau, né? Porque é muito sócio ali, querendo discutir os interesses, né, dessa empresa em comum, né? Exato. Mas eu acho que assim, tem uma vantagem grande comparado com o tipo de governança que você vai ver numa empresa, né? Primeiro que aqui o negócio é muito maior que todos nós, né? Segundo, eu acho que os incentivos estão tão bem alinhados que você sabe que mesmo quando alguém está criticando alguma coisa, ele pode estar errado, mas ele tem a intenção, é uma boa Ah, intenção. é. Ele realmente quer que o Bitcoin cresça. Eu acho que até a guerra entre big blocks, small blocks, né? Tirando, Sim, lógico, alguns players que tinham interesses fora do Bitcoin, né? De ver os exchanges crescer e sim. tudo isso. Você tinha dentro do grupo de Bitcoiners, assim, Discord Bitcoiners, né? Que tinha gente muito boa que achava que a gente tinha que ter big block, ainda acha, né? E gente muito boa que achava que a gente tinha que ter small block. E Ó, tinha gente muito boa que achava que a gente tinha que ter smaller blocks. exato. E que ainda acha. Ainda acho. Mas no final, assim, o debate é um debate, eu acho que totalmente no campo de ideias, não é um debate político, né? Sim, E sim. quando tem política, acho que é identificado muito rápido. Então, eu acho que assim, é muito mais fácil, de novo, a gente ter os outcomes. No final, o que que a gente quer é isso, né? Que assim, você vai ter o debate, o outcome tem que ser o melhor outcome possível para o ecossistema, né? Não para a pessoa A, para a pessoa B, para a pessoa C, mas para o ecossistema. E eu acho que do jeito que os incentivos são feitos no Bitcoin, e o processo também de implementação e revisão de código, tudo isso, acho que é muito favorável. Só que você não quer dizer que a gente pode, pô, dormir, achar que tudo vai acontecer da melhor maneira possível, Sim. não se envolver. Pelo contrário, precisa se envolver, acho que muito. Eu acho que pô, a gente carece talvez até um pouco disso, a gente precisa que as pessoas se envolvam mais no dia Aham. a dia, mas no final das contas, assim, tem uma probabilidade muito maior de dar certo do que num ambiente onde, pô, além de você ter os incentivos, você tem os incentivos perversos pessoais, que aí acho que o oposto disso é o mundo de política, né? O mundo de política é um mundo que, pô, é puramente incentivo pessoal, no final, quase Exato. puramente incentivo Exato. pessoal. É bem legal Mas, isso. enfim, Tipo, Bitcoin acaba criando incentivos. É um sistema que acaba criando incentivos comuns, né, entre uma comunidade distribuída pelo mundo. Bem diferente João, vou te dos contar assim, incentivos. um negócio bem legal também que eu vi, que eu acho que tem a ver com isso. Eu já estou no Assuano agora há mais ou menos 4 meses, né? Quase 5, se contar o período que eu estava conversando com as pessoas lá. Então, assim, já deu tempo de conhecer todo mundo, de falar com todo mundo.
eu nunca vi, pô, já trabalhei em bastante lugar, né? Como eu falei, eu nunca vi um lugar que tenha a cultura tão forte, tão bem implementada do que lá. Porque no final das contas, cara, não tem muita discussão. A pergunta final é sempre a mesma. Isso aqui vai melhorar a adoção de Bitcoin ou vai piorar a adoção de Ah, Bitcoin, ah, né? E a resposta é que vai melhorar a adoção do Bitcoin, cara, vamos fazer, vamos tocar, vamos ver o que que a gente faz, entendeu? sim, Se sim. vai piorar ou não vai ter efeito, deixa de lado, não vamos perder tempo com isso agora, entendeu? Aham, aham. A missão é muito clara para todo mundo, porque todo mundo é muito comprado, acho que nas premissas principais do Bitcoin, né? Sim, Então, assim, e muita gente assim, da Swan eu já conhecia, porque, pô, como a empresa é super aberta em termos de material, pô, cara, a gente tem spaces aí 2, 3 vezes ao dia, todo dia, né? Inclusive é, de claro. sábado e domingo Aham, aham. no Twitter. A gente tem, pô, material de YouTube para, dar com pau aí. Do que você quiser aprender, tem, entendeu? Pô, as conferências, a Pacific Bitcoin Conference que a gente fez ano passado foi um mega sucesso, né? O É, Michael Saylor estava lá. Então, assim, tem muita gente dentro da Swan que eu já conhecia de ler, de, pô, ouvir no Spaces, né? Então, a decisão foi, acho que, super, super fácil e até agora pode se falar que super, super acertada. bacana. E eu acho que, assim, mais importante, né? Eu acho que me dá, pessoalmente, dá uma plataforma para eu poder trazer algumas coisas que eu já pensava em escrever, já pensava em estruturar. Acho que a gente falou um pouquinho disso antes de começar, né? Assim, a gente luta, que você estava falando, pô, pensando que eu vou escrever um pouco mais. A Sim, gente ah, luta constantemente com isso, né? O que que eu faço? Assim, aonde que eu posso implementar meu capital intelectual da melhor maneira possível, né? exato. E a plataforma lá tem me dado essa alavancagem. Tipo, eu estou programando metade do dia, estou escrevendo um quarto do dia e outro quarto do dia eu estou conversando com gente dentro da empresa, pô, pensando o que que a gente vai montar de produtos novos, né? Então, sim, eu acho que pessoalmente, intelectualmente, é o melhor lugar que eu estou para poder fazer o que eu gosto, né? Eu realmente estou fazendo isso da melhor maneira possível. E acho que também para fora, né, para o Bitcoin é o melhor lugar onde eu poderia estar para poder alavancar esse skill set. Pô, que bacana, cara. E a Swan, eu acho que seria legal você falar um pouquinho das frentes que a Swan tem, mas eu posso falar um pouco da minha experiência. Eu lembro, eu não sei exatamente qual ano que ela nasceu, mas eu lembro de 2018 por aí, eu ouvi falar dela a primeira vez. Né? E, e foi a primeira corretora que eu vi que era publicamente só focada em Bitcoin e não tinha vergonha de falar isso tinha orgulho de falar isso. E também a primeira corretora que eu vi de criar incentivos é, do que eu considero de incentivos responsáveis de como comprar Bitcoin. Então, eu vi eles implementando funcionalidades de DCA, né, que é a compra recorrente, funcionalidades de sacar Bitcoin de maneira automática para a própria custódia. Mas também outra coisa muito forte que eu vejo da Suano, que você também comentou, é essa frente educacional, né? De conteúdo mesmo, assim. E, enfim, eu acho que é um approach bem único que a empresa tem. Eu vejo outras empresas até, outras corretoras até focando só em Bitcoin, implementando compra recorrente, mas esse conjunto entre a compra bitcoinheira e o braço de educação e de mídia, eu acho que é bem único da Suano. Não sei se queria comentar um pouco sobre isso e também outras coisas que talvez eu não tenha captado. Cara, você tocou, acho que nos pontos principais, está certíssimo, acertadíssimo, né, nas colocações. Eu acho que contando um pouquinho da história, né? A Swan, na verdade, começou como um negócio que chamava, acho que era buybitcoin.com, alguma coisa assim, né? Que é um serviço de você poder dar Bitcoin de presente para alguém. Então, você se inscrevia lá e, cara, cada mês ele ia mandar alguns satoshis para alguém que você pediu, só recebia um e-mail que vinha com um pouquinho de educação, contando aquilo, e ela ia recebendo aquilo frequentemente. E aí o Corey e o Ian, né, que são os fundadores, eles contam que uma coisa curiosa começou, que as pessoas começavam a se dar Bitcoin de presente, né? Então o cara ia Sim. lá e falava assim, não, eu quero receber sats todo mês, para mim mesmo. Aham, aham. Eles falaram,
um negócio aqui que. By the way, quando eles montaram esse negócio, eles tinham zero aspiração do negócio crescer. Era assim, um aplicativo que eles montaram com a ideia de poder dar educação para as pessoas e realmente ajudar o ecossistema, né? Não nasceu com vontade de ser uma corretora, não nasceu com essas ambições, né? Que é muito Aham. diferente do que a gente vê por aí, né? Outra coisa que é curiosa, acho que no nascimento da Swan, é como ela começou com essa parte educacional muito forte, né? É uma empresa que criou uma marca forte. Hoje a gente tem uma marca pô, super conhecida dentro do universo do Bitcoin, né? É, mas que tem poucos produtos, né? E Uhum. normalmente é o contrário, né? As pessoas criam um produto e aí saem atrás para tentar vender Criar aquilo da marca. melhor maneira possível, criar marca, né? É. A gente já tem marca, acho que o desafio que a gente tem tido agora é o seguinte, a gente sabe que, pô, vai vir outro bull market aí, né? Acho que a gente já tá provavelmente nos 5 primeiros minutos aí desse jogo É. É. que vai rolar, né? Pelo menos é o cheiro que a gente está tendo. É, no bull market aparece de tudo de novo, né? Aparece, a gente vai, pô, infelizmente, estava até falando com o Corey esse final de semana, cara, que é Stock to Flow, por exemplo, que é um modelo que a gente detesta, a gente acha que tem assim, uma série de problemas, mas não morre, tá aí, né? Sim. Shitcoins, cara. É. Shitcoins não morrem, estão aí, né? A gente vê, pô, olha o que o Elon Musk fez semana passada, retrasada, nem lembro, É. né? Assim, É. não morre. Infelizmente, a gente sabe como não morreram, quando voltar o ciclo, esses negócios vão performar, cara. As Sim. moedinhas lá de lixo de 1 centavo para 10 centavos, e as pessoas falam, pô, é aqui que eu vou para ganhar dinheiro, né? Exato. Que não é, de novo, que aí vai de 10 centavos para 15 e depois volta para um de novo, É isso. ou É. menos, para de existir. Inclusive, eu fiz um estudo, tá? Depois a gente pode até colocar no Twitter, olhando, pô, 8 mil shitcoins desde o início, né? Assim, pegando dois ciclos aí, pegando de halvings, né? Aham. E das 8 mil, tem 40 e poucas só que outperformaram o Bitcoin. As que outperformaram por uma margem de 40%, né? Na média, Tá. enquanto que as que performaram 98% abaixo do Bitcoin, né? Então você Entendi. perdeu Ah. 98% do seu valor. Quer dizer, a não ser que você seja um gênio que realmente conseguiu achar quais que ninguém consegue, tá? Impossível isso. Exato. É. Mas que existir, você perdeu muito dinheiro investindo em shitcoins nesses dois ciclos, né? E é claro, assim, você vê no gráfico o ciclo dos ICO, você vê explodindo assim a performance delas todas e depois praticamente todas indo para zero É. Ah. logo depois. Então, a gente tem uma preocupação grande, olhando esse próximo ciclo, do que a gente pode fazer para continuar nesse ambiente, porque se a gente não fizer nada, vão ter outras empresas que vão aparecer, é, tipo, Coinbase, seja lá o que for, que vão capitalizar nas shitcoins, vão ganhar mais dinheiro que a gente e vão continuar aí para mais um ciclo, mais dois ciclos, né? Porque Sim. pô, os caras Ah. levantam capital que absurdo, Ah. deixa eles confortáveis por mais um ou dois ciclos, mesmo que faça muita besteira, né? Mas enfim, então a gente tem pensado muito em como poder monetizar a marca de uma maneira que é correta para os bitcoinheiros, né, para o ecossistema, mas para ter certeza que a gente continua aqui. A gente tem um plano de levar a empresa para o mercado. Corey foi bem público em relação a isso alguns meses atrás. Então, assim, tudo que a gente está fazendo é para criar um plano de levar essa empresa para a Nasdaq em alguns anos. É, por quê? Não é porque pô, a gente quer ganhar dinheiro. Lógico que a gente quer ganhar dinheiro. Óbvio que a gente Claro. quer ganhar dinheiro. Pô, a gente quer realmente solidificar uma marca de Bitcoin only como uma marca totalmente viável, né? A gente quer se provar como a primeira empresa que tem o ecossistema, o ethos do Bitcoin na mente, Uhum. que tem as coisas certas na mente, e prova que, pô, se você fazer isso, eu estou convencido que no longo prazo não tem outra estratégia que é mais vencedora que essa, tá? A questão é como é que a gente vai sobreviver os períodos de 6 meses, um ano, 2 anos, que a gente vai precisar sobreviver como empresa, né? Sim. Então, é muito com essa cabeça aí que a gente está tentando direcionar a companhia agora. A gente tem, como você falou, a gente tem um produto de dollar cost averaging, que é super bem utilizado, que os clientes entram lá e simplesmente fazem um programa. Falam assim, ó, eu quero comprar a cada hora, a cada dia, a cada mês, tantos sets, e vai lá, vai tirando da sua conta bancária automaticamente, né? Ah, uma coisa legal é, cara, a gente tem cliente no Brasil. Ah, é?
Tem até bastante cliente no Brasil, está crescendo. A gente tem funcionalidade para atender cliente brasileiro. É, a gente tem que melhorar algumas coisas, tipo Pix, por exemplo, a gente não tem Mas ainda, o mas app são de vocês fatos. está disponível no Brasil? Não, né? Não sei te responder isso, cara, mas se você Ah, entrar no desktop, você consegue sign up sem problema nenhum. ah, e aí é pelo. Ah, entendi, pelo desktop, não pelo app mobile. Entendi. Ah, Eu nem sei, talvez interessante. o app esteja no. Vou até procurar saber disso. Pergunta boa, se o app tá ou não. Mas aí você faz, cara, o que a gente mais vê o cliente, são clientes maiores normalmente, né? Mas o cliente abre uma conta e aí manda, se ele já tem uma conta lá fora, ele manda o wire transfer, isso é fácil, né? Tá disponível Mas sim, se tô não, baixando agora aqui, ó. aí ó. Ah, Então o Brasil é um mercado que a gente está pensando aí como que a gente vai explorar um pouquinho melhor. pô, que Curioso bacana. também que assim, nosso CRO é brasileiro também, Guilherme, né? Então Aham, assim, a gente tem dois brasileiros no C-level da que Swan. legal. Ah, Então, pô, faz todo sentido a gente focar mais no mercado brasileiro. É porque, pô, o mercado americano é tão grande, tão fácil, assim, ainda tão subpenetrado, né, que tem muita coisa para acontecer lá. Mas, pô, o mercado aqui também é gigantesco, né? Montei uma sim, empresa aqui no Brasil, cara. sim, A sim. oportunidade é gigantesca também. Pô, Mas que é isso, bacana, a vou história do. explorar o app aqui. Não sabia que estava disponível. Até agora eu achava que só era disponível nos Estados Unidos e talvez alguns outros países, mas no Brasil não. Que bacana. Pô, cara, que bacana. Bem legal esse trabalho que vocês fazem. Eu sou bem fã. Eu nunca usei a funcionalidade de comprar Bitcoin, como eu falei, acabei de descobrir que estava disponível no Brasil. Mas sou muito fã do trabalho de educação e conteúdo que a Swan faz. Então continuem aí que acho que esse trabalho inspira muita gente e recruta muito bitcoinheiro. Cara, outro assunto que a gente organizou aqui para falar, que eu tô curioso, até para entender um pouco melhor, é o modelo que você criou. Me explica o que é isso, porque você criou um modelo que é o Bitcoin Schrödinger, é difícil falar essa palavra, né? Mas é o Schrödinger. modelo Schrödinger do Bitcoin. E isso tá dentro de uma outra pasta que você chamou de Nakamoto Portfolio Theory, ou a teoria de portfólio de Nakamoto. Então me explica um pouco o que são essas duas coisas e depois a gente entra um pouco mais no modelo em si, assim, para eu tirar algumas dúvidas específicas. Legal. Cara, isso é tudo muito incipiente, a gente está montando isso, né? Mas eu estou juntando, assim, coisas que eu sempre vi em teoria de portfólio, em precificação, que a gente usava para outros ativos, e estou tentando trazer isso aos poucos para o Bitcoin, né? Muita Tá. coisa tem trabalhos que eu já tinha feito, já tinha publicado no Twitter de uma maneira ou de outra, então, assim, estou consolidando tudo, e como você falou, estou tentando juntar debaixo desse guarda-chuva aí que a gente está chamando da teoria de portfólio de Nakamoto, Ah, né? entendi. O que é a Tá. teoria de portfólio de Nakamoto, cara? Na verdade, são várias coisas, né? A gente quer provar, no final das contas, que o Bitcoin é um ativo que não somente tem lugar dentro de um portfólio, como todo portfólio precisa ter Bitcoin, né? Um dos grandes desafios que a gente tem ainda, principalmente nos Estados Unidos, é que a gente tem um mercado gigantesco em que a alocação a Bitcoin é quase nenhuma, né? Você olha lá os financial advisors, você olha lá o mercado todo de wealth management, e quase ninguém, tirando assim, iniciativas que começam pelo indivíduo, né? Que vira para o financial advisor e fala, pô, eu quero ter exposição ao portfólio. É muito difícil você ver o contrário, né? Você não vê uma empresa grande, e acho que não vai ver, tá? Não, em nenhum momento tão cedo, mas o nosso papel é tentar mudar isso. Tipo, Goldman tá escrevendo lá dentro, o CIO da Goldman, cara, ela detesta Bitcoin, entendeu? Então, o Uhum. trabalho que a gente está tendo aqui é de tentar pegar um pouco dessa modelagem, um pouco dessa estrutura de pensamento que Wall Street já tem. Eu fiz CFA também, então estou pegando lá, pô, tudo aquilo que a gente viu lá no CFA, Sei, tentando sei. juntar para colocar aqui dentro dessa teoria e tentar redesenhar isso para mostrar de novo como que o Bitcoin é um ativo que faz todo sentido no portfólio. Um negócio, por exemplo, no estudo, eu vou falar sobre o Schrödinger depois, mas um estudo que a gente fez antes desse, isso está tudo no Twitter, quem procurar aí dentro
procurar meu Twitter handle e Nakamoto Portfólio Twitter, eu estou salvando eles debaixo de threads que começam falando Nakamoto Portfólio Vale Twitter. mencionar aqui, o site é www.nakamotoportfolio.com. Acho que daí você acha muitas dessas informações. E o Twitter do Isso. Alfazeta é @alfazeta, tudo junto. Com dois A's, é Alfa A Zeta. Ah, é É, verdade, Alfazeta, isso mesmo. e aí, só para dar um exemplo aqui, né? Eu fiz, algumas semanas atrás, eu fiz uma otimização de portfólio, estava olhando até para um cliente da Swan. E quando eu rodei isso, o cara falou, pô, mas eu queria ver fronteira eficiente, como é que fica, pô, onde é que o portfólio se encaixa, bem rápido, assim, sem querer entrar muito no detalhe, mas o que que é a fronteira eficiente, né? A fronteira eficiente é onde, vamos supor que você tem 10 ativos, você tem, sei lá, equities, bonds, você tem S&P, você tem Bovespa, seja lá o que for. A fronteira eficiente é a alocação ideal desses ativos para que você atinja a melhor proporção de risco e retorno, né? Então, eu falo assim, se eu quero ter Tá, com esse, vamos fazer a conta contrária, eu falo assim, eu quero ter um máximo de risco de 10% nesse portfólio. Como é que eu aloco entre esses diferentes ativos para eu chegar nesse risco nessa volatilidade objetivo de 10%, né? E aí a otimizando o fronteira eficiente retorno. otimizando, na Entendi. verdade, a alocação para o risco, né? Você dá o risco, Ah, assim, o risco tá. é dado. Ó, eu vou tomar um Ah, risco de entendi, X%. entendi. E aí o modelo te cospe e fala assim, ó, para um risco de X% você precisa ter, quero ter um risco, por exemplo, quero ter um risco muito baixo. Aí o portfólio vai te falar assim, ó, a fronteira eficiente fala assim, você precisa ter muito bons, por exemplo, porque tem, ou tinham, né, tem ano passado volatilidade baixa, Exato. e tem que ter menos estoques, né? E se Aham, for o contrário, eu aceito um risco muito alto. Eu sou um cliente, um investidor que pô, tem uma propensão de risco muito grande, eu aceito um risco muito alto. A fronteira eficiente vai te falar, olha, então você entendi. pode ter mais de equities ou mais de Bitcoin. Tá. Então eu fiz uma análise pegando os maiores ETFs aí de asset classes, né? E rodei essa fronteira eficiente em diferentes modelos, porque aí você tem vários modelos para rodar a fronteira eficiente, né? Tá. O Bitcoin é o único ativo que, tanto para o investidor que quer pouco risco, quanto para o investidor que quer muito risco, ele faz parte do portfólio ao longo do portfólio todo. Ouro, por exemplo, ouro é um ativo engraçado. O ouro, ele faz parte para os clientes que querem pouco risco, mas para os clientes que querem mais risco, o modelo cospe ele fora, porque a volatilidade é tão baixa que você precisaria ter alavancagem para ter exposição ao Entendi. ouro, atingir o nível de risco que você quer. O Entendi. Bitcoin, por contrário, o cara que quer risco quase zero, a recomendação é que ele tenha uma alocação de Bitcoin, ela não é alta, é uma alocação bem pequena, né? Vai ser menos do que uma fração de 1%, Sim. mas ela faz parte do portfólio para poder otimizar. Por que isso? Bom, o primeiro motivo é óbvio, né? Porque o retorno tem sido Enorme. muito bom. Ah, Mas o segundo motivo, que é um pouco menos óbvio, é quando você olha para a teoria de portfólio, não só o retorno é importante, mas a correlação entre os ativos é mais importante ainda, porque você pode ter um portfólio com dois ativos que atinge o mesmo nível de retorno dos ativos separados, mas com risco muito mais baixo, né? Porque quando um sobe, o outro desce. Então, a sua volatilidade ela é hum, reduzida significativamente quando você tá. coloca esses ativos. O Bitcoin, como ele tem uma correlação quase nenhuma com os outros ativos, né? Embora essa correlação tenha aumentado, no último ano ela ainda é Sim. baixa e ela vem caindo de novo, Ah, faz todo sentido no portfólio. Isso é uma teoria que assim é usada e abusada por todos os CIOs, por todas as mesas de Wall Street. Então, assim, nosso objetivo é falar, pô, já que vocês usam essa teoria, né? Já que vocês acreditam ah, nisso, tem uma porrada de falha, né? Mas se vocês acreditam nela, a resposta não é ter 0% de alocação no Bitcoin, a resposta é ter alguma coisa, né? entendi. E é Então, aquele negócio que a gente joga fala, no depois que o campo cara coloca. do pessoal mesmo. Acha o que eles fazem, o Exatamente. modelo que eles usam e explica como é que o A minha Bitcoin se ideia é encaixa. transformar isso tudo depois, até num livro, tal, num negócio assim, mas Sim. por enquanto eu estou tentando fazer um negócio diferente. Como você falou, a gente. Primeiro, tudo que eu faço é open source, então o cara pode criticar quanto ele quiser o modelo. Se não gostou, você entra lá, você muda e você pode fazer um PR se quiser para a gente fazer Aham, a aham. atualização do modelo. As premissas são todas open source. Você não gosta da premissa, entra no modelo e muda, entendeu? Uhum. Esse site nakamotoportfolio.com é onde a gente está fazendo seu repositório para essas ideias. A primeira ideia que a gente publicou, eu ainda não publiquei essa de alocação lá, tá no Twitter, mas não tá lá, eu vou colocar lá.
Mas a primeira que a gente publicou, eu publiquei essa primeiro porque ela tem um aplicativo legal para poder fazer a modelagem e fazer vários cenários, Uhum. é o que você falou do modelo de Schrödinger, né? O que é o modelo de Schrödinger, cara? O modelo de Schrödinger, ele nasceu, eu me inspirei em duas coisas para esse modelo. A primeira é o modelo de Black-Scholes, né? O modelo tradicional usado para precificar opções. Tá. Eu não vou entrar muito no detalhe, porque é um tema bem assim, técnico e complexo, mas é um modelo que, em linhas gerais, ele usa probabilidade, cenários para chegar a um valor perfeito para uma opção, um valor justo para uma opção, né? Então, Tá. fala assim, tem uma opção para comprar a Apple daqui a um mês. Pô, quanto que deve valer essa opção? Isso depende muito da probabilidade dessa opção ser exercida, né? Uhum. Uhum. E para calcular essa probabilidade da opção ser exercida, tradicionalmente se usa a volatilidade, porque a volatilidade é uma das variáveis para uma curva de distribuição, né? Tá. Então, eu estava com esse negócio na cabeça, tipo, probabilidade de cenários diferentes, foi a primeira coisa. E a segunda é um modelo de física quântica. Na verdade, não é nem um modelo, é um experimento de física assim, que é usado para ilustrar um tema em física quântica. O cara que demonstrou isso, que montou esse experimento de pensamento, foi Schrödinger, né? Tem o modelo do gato de Schrödinger, em que o modelo do gato de Schrödinger, de novo, sem entrar muito no detalhe, ele é um modelo em que você imagina uma situação, que você tem um gato dentro de uma caixa. Dentro dessa caixa, você tem um pote de veneno radioativo, em que metade das vezes esse veneno vaza, metade ele não vaza. E o gato está dentro da caixa com veneno. E você tem que falar se o gato está vivo ou se o gato está morto, sem abrir a caixa, né? Tá. É, 50% a chance de talvez ele estar vivo, ele está morto, né? Uhum. O que Uhum. esse experimento mostra é que a observação de você abrir a caixa ou não abrir a caixa é o que define se o gato está vivo ou está morto, né? Hum. Então o gato está simultaneamente vivo e morto ao mesmo tempo, né? Sim, sim. De novo, eu matei a teoria de Schrödinger um pouco aqui, mas só para demonstrar da onde que isso se baseou. Por Tá. que isso? Cara, Bitcoin, a gente tem os dois extremos, né? A gente tem o cara lá, o exemplo que eu usei é o Dan Penna, não sei se você lembra dele, mas é um cara que, pô, gritava, falava, pô, Bitcoin is dead, Bitcoin não vale Sei, nada, sei, sei. tem que valer zero, zero. Eu dei um vídeo Aham. dele, depois falou, Eu já vi. zero. É. Esse é o modelo que o gato morreu, né? O gato bebeu o veneno e morreu. Aham. Aham. E aí você tem o modelo do Michael Saylor, né? O Michael Saylor fala, não, o Bitcoin não só vai sobreviver, como ele vai demonetizar todos os grandes ativos no mundo, né? Então, Aham. assim, isso estava na minha cabeça. Aí deixa eu mergulhar um pouquinho no modelo que não é nem um modelo, mas é de novo, um processo que o Michael Saylor passou explicando isso, eu achei super interessante. Tá. No Twitter lá eu tenho um link para o vídeo que ele fez, onde ele fala que Bitcoin is property, né? É, Antes disso, se a gente parar para pensar, a gente teve um fenômeno nas últimas décadas de vários ativos sendo monetizados não pela sua utilidade, mas porque as pessoas tinham capital e tinham que colocar o capital em algum lugar. A gente teve uma Exato. É. enxurrada de liquidez. Como a gente sabe, o capital tem que ir para algum lugar, né? E o capital acabou parando em lugares que não deveria ter parado, né? Real estate, por exemplo, que é assim, é de longe o maior asset class nos Estados Unidos, no mundo, né? Sim, Em sim. que tem um prêmio de monetização que a gente não sabe se ele é 10%, a gente não sabe se ele é 80%, mas ele não tem a menor dúvida que ele existe, né? Claro. Não precisa ir muito longe para você ver o número de pessoas que compram um apartamento para alugar, que compram uma casa, uma segunda casa, muito pensando, não, no longo prazo esse negócio sempre dá dinheiro, né? Com Não é porque eles certeza. querem usar a casa, eles até mas assim, grande parte das vezes não é. É simplesmente pensando, pô, eu preciso de um lugar para colocar meu capital. Brasileiro adora isso, né? Assim, eu Adoro, né? canso de ter amigos, eu tô com capital aqui, faz duas coisas, né? Ou dá lá para o governo para colocar tesouro É, direto, exato. ou que é o suicídio lento de longo prazo, ou ele vai lá e compra um apartamentinho para alugar ou Ah, para, sei ah. lá, né? Que eu acho que não parece ser ainda, mas também acho que é um ativo que vai ser demonetizado ao longo do tempo. Então, tem um prêmio em cima do preço das casas, do preço dos imóveis, preço de terreno, preço de tudo que é ligado ao real estate, que é ligado a esse efeito de monetização. Perfeito. Esse efeito de monetização só acontece por um motivo: a gente não tem uma moeda forte no mundo, né?
A gente precisa, é uma corrida, cara. Você está parado. A gente que viveu no mundo de inflação do Brasil dos anos 90, a gente sabe isso bem. Ah, Você fica parado, o dinheiro é comido e comido muito rápido, né? sim, Então você precisa catar ativos que vão te proteger, talvez não perfeitamente, mas vão te proteger de alguma maneira. Eu acho que real estate, cara, eu fui investidor grande de real estate, assim, eu cheguei a ter vários apartamentos, vendi tudo. É o shitcoin do mundo Fiat, cara, porque o que você tem de dor de cabeça, o que você tem de taxa que você paga, o que você tem sim. de imposto que você paga, Aham, você ganha algum dinheiro, cara, você vai talvez estar aí, pô, batendo a inflação, mas é, o estresse, dor de cabeça, pô, o sim. risco disso tudo mudar com legislação, na minha cabeça não vale a pena. É. Mas enfim. Então, Michael Saylor conta essa história de real estate, mas fala de outros ativos também, né? É óbvio que, pô, preço de ações existe um prêmio monetário, bonds existe um prêmio monetário gigantesco, né? Como eu falei, o pessoal coloca dinheiro em bonds, não é porque eles estão acreditando que pô, o governo brasileiro vai poder pagar a dívida, que não vai, não É, vai não, quebrar, tá? não. Vai quebrar, não tem a menor dúvida, assim como o americano, mas é porque eles precisam colocar o dinheiro em algum lugar. Sim. A partir do momento que você começa a ter um ativo que é um ativo forte, que é um ativo que pô, tem o poder de não perder valor ao longo do tempo, né? E não só isso, de ganhar valor ao longo do tempo nesse período em que você captura essa monetização, né? Essa mudança vai acontecer. Ela vai acontecer bem devagarinho no início, acabar acontecendo mais rápido em algum momento, né? Então, o modelo, ele pega cada um desses ativos, né? Então, e é legal, a gente fez um aplicativo, cara, você pode mudar, entra lá no site, você vai É, eu mudando tô os com ele cenários do... aberto aqui. Então, cara, a gente pega lá real estate, por exemplo, né? Vamos usar real estate, que é a maior classe de ativos, né? É um mercado de 320 trilhões hoje, né, nos Estados Unidos. Isso é só US. Só Se você US? estimar 330, só 320 tri? é, Meu Deus. tri, Caralho. comercial, tudo, né? Claro. Mas aí você chuta um prêmio monetário para isso. Vamos supor, vamos ser conservador, né? Vamos supor que 10%, sei lá, 20% desse valor, super conservador, né? Desse valor é, prêmio monetário, né? Uhum. E vamos supor que, sei lá, a gente acha que tem uma probabilidade aí do Bitcoin capturar esse prêmio monetário em 10% em 10 anos, né? Então, se essa probabilidade que em 10 anos o Bitcoin, de 10%, né? Então, assim, em 10 anos tem uma em cada 10 probabilidade, cada 10 cenários que a gente pensa, o Bitcoin vai capturar 20% do valor de real estate, né? Uhum. Se Uhum. esse for o caso, o preço hoje do Bitcoin, não é lá na frente, não. Hoje o preço do Bitcoin, para tomar em consideração isso, ele deveria estar por volta de US$ 90.000. Então, se você acredita, e isso é só real estate, eu não estou E isso falando você de usa uma ouro. taxa de desconto Você para usa uma taxa de desconto calcular o aqui, eu valor estou usando atual. 12,5%, que é uma taxa de desconto 12,5 alta ao ano? também, ao ano, É super super alto. conservadora, Ah, super alto. super alta. Por que que a gente preferiu colocar uma taxa alta? Porque, cara, existe aqui, é um desconto pessoal, né, afinal das contas, né, tem que ser assim, quanto que eu valorizo o meu capital ao longo do tempo, e a gente Sim. sabe que, infelizmente, as pessoas têm um desconto intertemporal alto, né, não deveriam, mas tem. Então, a gente começou com uma taxa alta, mas, de novo, mesmo nesse cenário super conservador que eu acabei de te falar, o preço do Bitcoin hoje deveria ser perto de US$ 90.000, só pelo mercado Ah, de real estate, né? Quando você junta, e aí a gente tem lá, tem três cenários que a gente fez, né? Um cenário base, um cenário bearish e um cenário bullish, né? uhum. Mesmo no nosso cenário mais bearish, que a gente tentou imaginar assim, o pior do pior do pior, o Bitcoin está underpriced hoje em 50% praticamente do valor atual. Ele deveria estar a US$ 44.000 aí, mas hoje o nosso cenário mais pessimista que a gente imagina. Enquanto que no outro espectro, né, no nosso cenário mais otimista, o preço deveria ser hoje US$ 2 milhões do Bitcoin para poder estar justificando o que a gente vê como um cenário otimista. É, uma das coisas que assim, a gente quis mostrar com esse modelo, muita gente fala, pô, o preço é volátil, o preço sobe, o preço desce. É lógico que o preço é volátil. Essas variáveis aí, se elas mudarem um pouquinho de um lado para o outro, o preço vai subir ou vai cair. Como eu acabei de te mostrar, nosso cenário É. bearish é para US$ 40.000, nosso bullish é US$ 2 milhões. Ah, ah. É, by the way, se a gente pegar o nosso bullish e olhar, que o nosso bullish em 15 anos a gente chegar esse 2 milhões é hoje, né? Em 15 anos ele chegaria num preço de quase US$ 8 milhões de dólares.
Mas o que eu estava falando é que esse modelo ele justifica um pouco, justifica não, mas ele explica um pouco por que que a gente vê volatilidade no mercado. A gente vê Hum, volatilidade porque essas probabilidades elas mudam muito, pessoal. Isso aqui tem que ser assim, uma probabilidade agregada, né, em todo mundo. Mas a minha probabilidade, você pergunta para um cara que está começando a entender sobre Bitcoin, ele vai te falar que a probabilidade é próxima de zero. Aí ele é. começa a aprender um pouquinho mais, a probabilidade vai subindo. Chega um cara como eu, que é super bullish, eu vou falar, cara, a probabilidade de demonetizar real estate, eu acho que é 90%, entendeu? Uhum, E aí uhum. isso vai ter um valor muito mais alto. Então, à medida que o mercado, os participantes do mercado vão aprendendo mais sobre o ativo, vão entendendo mais sobre o ativo, essa probabilidade vai aumentando e o tempo para você achar que isso vai ser capturado vai Também diminuindo, varia, né? Então, você tem um né? efeito duplo aí. Cara, a gente ouve isso, te garanto, vai ter o bull market tá chegando, né? A gente vai ouvir de novo as pessoas falando, não, pô, Hyper-Bitcoinization tá aqui, pô, o Sei, mercado sei. vai começar a usar Bitcoin. E aí, o que ele tá falando, na verdade? Tá falando, minha probabilidade estimada de captura é muito alta e isso não vai acontecer em 15 anos, vai acontecer em 2 anos, entendeu? Aham, Então, o aham. preço na cabeça dele, lógico, a pessoa, isso é intuitivo, né? A pessoa não faz o cálculo, mas o que está acontecendo por trás é exatamente isso. Fala, pô, deixa eu Ah, começar a pensar entendi. nesses cenários. Então, isso é uma maneira de demonstrar por que Por que que o que o preço é Bitcoin é tão tão, alto? tão volátil. É, Exatamente. interessante. Então, assim, varia muito a probabilidade dessa captura de pessoa a pessoa, varia o tempo que vai demorar essa captura de pessoa a pessoa e também a mesma pessoa de um ano para outro, ela também começa a definir esses valores diferentes, dependendo se a gente está num Exatamente. bear market ou num bull market. E também tem o fato de que a gente está falando de desmonetizar mercados muito, muito, muito líquidos. Então, qualquer mudança nessas probabilidades ou no tempo de captura, como a base de liquidez ali, a base monetária, desse prêmio monetário que o Bitcoin está capturando é gigante, isso acaba também variando muito o preço do Bitcoin muito rápido. Isso tem me ajudado muito, assim, conversa com os normies, né? Então, o cara lá, pô, tradicional de finanças, fala assim, pô, eu não acredito no Bitcoin, acho que não vai dar certo. Eu falo, tá bom, mas você acha que a probabilidade de dar certo é zero? Não vai dar certo nunca? Se o cara fala que não vai dar certo nunca, então não adianta nem discutir, né? Porque, É, assim... claro, exato. Mas, normalmente, o próximo passo, a próxima resposta que eu recebo é não, pô, mas a probabilidade é baixa. Aí você pergunta, tá bom, mas o que você acha que a Quanto? probabilidade do Bitcoin é certo? É 1%? É 2%? É 3%? E aí vai te falar, cara, eu acho que é, sei lá, um em cada 100 vezes, 1%. Eu falo, tá bom, 1%, né? Você acha que se Bitcoin der certo, o que que acontece, assim? O que que é dar certo para você? Então, vamos definir isso, né? É, porque, pô, se é 1%, tem que realmente dar certo, né? Ele fala, não, pô, para dar certo, ele tem que virar a moeda global, tem que... Fala, tá bom, então nesse cenário, ele vai ter demonetizado os grandes ativos, né? Segue aqui comigo. Eu sei que é um cenário de 1% de probabilidade, mas segue aqui comigo. Nesse cenário, ele demonetizou os grandes ativos. Realmente ele deve ter demonetizado os grandes ativos. Aqui com 1%, botando uma probabilidade alta uma probabilidade de 1%, mas com uma captura alta desses mercados, cara, o modelo ainda cospe um número muito alto, né? Porque Muito são alto, né? ativos de gigantescos, né? Isso está acontecendo, a gente, assim, empiricamente, né? A gente já vê isso acontecer. A gente, pô, na Suana eu canso de ver cliente que vendeu real estate para comprar Bitcoin, cliente Não, que, não. pô, vendeu stocks, então, para comprar Bitcoin aos quilos. É lógico que a gente está do outro lado, do lado de baixo do funil, né? A gente já viu as pessoas que passaram lá por cima, que, pô, realmente estão. Mas está acontecendo, é indiscutível que isso está acontecendo e que vai continuar acontecendo. E é muito raro depois que o cara compra o Bitcoin, a gente vê muito mais eles aumentando a posição do que diminuindo a posição. Então, tem essa parte do efeito também, né? O mercado que só captura valor, ele não vai ser volátil, né? Ele, à medida que ele vai capturando valor, ele para voltar atrás é muito difícil, porque é um market share muito pequeno, né? Igual a empresa que acabou de começar a crescer. Vai só ganhando Sim, market share, não vai perder. O cara tem 0,01, depois 0,02, depois 0, e por, exato. e por aí vai. Pô, que legal, cara. Agora que você me explicou com mais detalhes o modelo, eu tô dando uma mexida nele aqui. Eu coloquei no cenário bearish. Só agora me tira uma dúvida. Quando eu clico em bearish, base ou bullish, ele muda principalmente o, o percentual de prêmio monetário que cada um dos grandes ativos tem e o tempo de captura que o Bitcoin vai tomar.
E ele também muda a taxa de desconto, mas a taxa de desconto eu consigo editar. Os outros inputs não. Os outros inputs são fixos dependendo de cada cenário, é isso? Não, você clicar ali no Stocks, tem uma setinha do lado direito ali, Modify Assumptions. Clica ali. Ah, eu não tô achando essa setinha. Será que é meu browser? Vou abrir num Pode outro ser browser. Ah, do mas daí lado eu de, consigo mexer no modelo inteiro, então. consegue mexer em tudo. Você pode Ah, que mexer em cada um. incrível. Tipo assim, eu quero mexer estoques, quero mexer bons, você consegue editar tudo. Pô, se tiver problema no browser aí, me fala depois que vou dar uma olhada que você tá compatível com os browsers, cara. Eu tô abrindo no Chrome agora. Eu não tô achando essa setinha. Você diz na tabela mesmo, onde tem No ativo. título de stocks, tem lá stocks, aí se você seguir para a direita, tem lá um negocinho, Modify Assumptions. Ah, entendi. Na tabela. Ah, eu tava olhando na tabela no final ali da página. É a tabela Não, que fica à não, direita. não. Cada um dos ativos. Ah, entendi. Ah, agora eu tô vendo. Dá pra mexer em tudo. Ah, vou brincar com isso bastante então. Que É. bacana, que bacana. Inclusive, quando você entra no site, né, do Nakamoto Institute, lá no Nakamoto Portfolio Theory, a gente deixou disponível parte do código, que é open source, está lá disponível. Tem um white paper que a gente escreveu sobre isso, explicando um pouquinho o que eu acabei de te falar. Tem um link para esse Twitter thread que eu te falei. E sim, tem bastante informação lá sobre o modelo. Pô, que bacana. Vou brincar bastante aqui. Já tô brincando, já tô mexendo nos inputs aqui. É, e aí eu te falo qual que é No final o. das contas, né, aquele negócio que a gente fala, cara, todos os modelos estão errados, né? Claro, Mas né? alguns eles Sim, têm utilidade, né? Esse eu acho que tem utilidade. Está quebrado também. Isso aí não vai ser exatamente o cenário que você vai modelar aí, tá? sim. Mas ele tem utilidade de explicar um pouco o comportamento de preço e de justificar os diferentes cenários, né? Pô, que bacana. Pô, cara, que legal. Belo, belo trabalho. Todo mundo aí que estiver ouvindo, vale a pena conferir esse modelinho e brincar com ele, porque é bem divertido. E, pô, que bacana. Pô, animado pra ver o que mais vai surgir aí dentro da Nakamoto Portfolio Theory. Bem Tem animado. bastante coisa que a gente está trabalhando para colocar aí, aos pouquinhos, colocar no site. Ó, acabei de fazer aqui um modelo super conservador, assim. Coloquei prêmio monetário de tudo menos de 30%, no máximo 30% e probabilidade de captura baixo de 20% em todos os ativos. E aí coloquei uma taxa de desconto de 8%, que eu acho razoável, né? Porque a gente tá falando em dólar aqui, a gente não tá falando no Brasil. Uhum. E o modelo já cospe US$ 160 mil o valor atual, né? Pois é. Pô, muito interessante. Vou usar O, esse app para conversas com normies também. o lado oposto disso é você fazer a conta contrária, né? Você fala assim, tá bom, dado US$ 30 mil, que probabilidade que está implícita no Ah, mercado, né? sei. Ah, Pô, interessante eu mesmo. quero chegar em US$ 30 mil só com real estate, né? E eu acho que o prêmio monetário é, sei lá, 50%. E aí você mexe para você ver, pô, aonde você teria que estar para você chegar e a conclusão que se chega é que as probabilidades são muito, muito baixas, né? No final das contas. Para chegar no preço atual, que tá hoje em dia de US$ 30 mil, né? Pessoal, exatamente. Pô, que legal, cara. Animal, animal. Vou brincar com isso e vou sentar alguns normes do meu lado e fazer eles colocarem os inputs dele para ver que preço que cospe. Isso aqui é a primeira vez que você toma a primeira pílula laranja, você coloca os números lá embaixo. Aí você toma a segunda, vai subindo, cara. Agora, se você Claro, tomar uma exato. como o meu, você já coloca tudo, já joga tudo no final. Exatamente. Pô, que legal, hein, Alfa? Cara, eu acho que esses eram os principais assuntos aí que eu queria bater o papo com você. E mas eu queria também te pegar alguns minutinhos aqui que a gente ainda tem para falar um pouco sobre o cenário econômico mundial aí. Eu sei que você se interessa por isso, eu vejo você compartilhando coisas lá no Twitter. Então, se a gente puder gastar alguns minutinhos falando sobre isso, o que você está vendo hoje em dia no mundo que te chama a atenção, né, em quesitos macroeconômicos, e qual que é o seu faro aí para onde a gente está indo? Beleza, cara, tem muita coisa a falar sobre isso, mas eu vou falar assim os temas
principais, tá? Primeiro, eu sempre fui uma pessoa que eu gosto muito de ver big picture. Eu nunca gostei muito de entrar no detalhe do detalhe do detalhe, tá? Eu acho que é muito mais importante ser, né, em macro, principalmente, né? Você ter uma ideia da direção que a gente está seguindo, do que você saber exatamente o que vai acontecer daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, porque isso Uhum. é muito isso, né? E, de novo, é uma tendência do universo Fiat, né? De tentar prever tudo pro próximo mês, 2 meses, 3 meses, porque tem bônus para ser pago no final do É ano, né? isso, Então, é. assim, Sim. precisam se ater a esse ciclo. Depois que você se quebra fora dessa mentalidade, né? Você começa a parar a pensar as coisas mais em longo prazo. E assim, é muito simples. Os governos estão todos quebrados, né? Não existe, acho que não existe um cenário possível que assim, seja realmente provável, né? De novo, vamos usar a probabilidade agora para o mundo Sim, Fiat, né? sim. Probabilidade que a gente acha tipo, que os governos têm de pagarem a dívida toda que existe no mundo e pô, não ter problema com Social Security, com a aposentadoria, não ter problema nenhum, continuar no reduzir o nível de gasto, que é isso que precisa, né? Precisa reduzir o nível de gastos públicos significativamente. Cara, isso não vai acontecer. A estrutura é engessada demais para que isso aconteça rápido. E voltando ao que a gente falou no início, os incentivos são desalinhados demais para que isso Exato. aconteça at É. all. É. Então, eu acho que sim, a gente está caminhando para um cenário de altíssima probabilidade em que a gente vai ter problemas sérios, né? E aí os governos vão ter que fazer alguma coisa, né? Eles podem, vamos falar sobre o governo americano, né? Porque acho que essa é a discussão que talvez seja mais complicada, mas talvez até mais simples, né? Porque o governo americano vai chegar no ponto e falar assim, pô, eu preciso pagar. Tem gastos que são gastos que ele não pode deixar de fazer, né? Gastos militares, são, assim, são contratuais, ele precisa pagar, né? Uhum. Vai precisar pagar, vai chegar no ponto que vai precisar pagar. A arrecadação vai estar caindo, porque a gente vai muito provavelmente entrar numa recessão, e que mesmo que não entre uma recessão que continue crescendo de maneira baixa, esse negócio não se paga, né? Então o governo vai ter que tomar uma decisão. Pô, como é que eu vou pagar isso? Vai tentar emitir mais dívida. Beleza, só que a dívida, pô, já está explodindo, né? Uhum. Taxa de juros vai começar a sair de controle de novo. Num período que você já está numa recessão, isso não é ideal. A solução é a solução que a gente já sabe, vai ter que imprimir dinheiro, É. né? É. Ou diretamente ou indiretamente. Vai ter que ter um QE disfarçado aí de alguma coisa. A gente não sabe exatamente o que que é, mas ele vai voltar. Isso é ruim por motivos óbvios que a gente sabe, né? Eu acho que é muito ruim socialmente. Eu estava lendo cara, os Estados Unidos está numa disparidade social hoje em dia que eu acho que, pô, não sei se a gente direcionalmente viu isso na história, né? Sim. A desigualdade está aumentando. A gente vê que, pô, quem está rico está extremamente rico, mas por outro lado a gente vê problemas de pessoal homeless, né, aumentando exponencialmente em diferentes cidades, e isso é consequência direta é, desses incentivos errados e É. desse efeito Cantillon, que seja lá o que for, né, que direciona o capital para os lugares errados, né? Sim. Isso também não vai mudar, né? Assim, pelo menos não no curto prazo. Então, isso tudo, sim, já há muito tempo isso vem me preocupando e eu não consigo ver uma outra saída que não seja a gente migrar para uma moeda diferente da moeda que a gente tem direcionada pelo Estado hoje em dia, né? A gente vai ter que ter essa separação. E não vai acontecer porque pô, o governo vai dizer, não, vai ser uma revolução individual, né? Essa é a beleza desse negócio. Então, ela parte do indivíduo, e com isso os governos que são feitos de indivíduos também, esquece, né? Mas, cara, você tem lá o cara dentro do governo que, cara, imagina, ele vai lá no governo americano, daqui a 10 anos ele vai ver que a aposentadoria dele, pô, não vai ser aquilo que ele esperava, ele vai ter que tomar uma solução. O que que ele vai fazer, né? Ou vai voltar a trabalhar, que é o que tem feito, né? Mas ele vai voltando a trabalhar, vai ter que se preocupar, pô, onde que eu vou guardar meu dinheiro, né? E vai guardar, não vai ser em ativo que perde valor, vai guardar em ativo que ganha valor, né? Uhum. Uhum. Por ser uma revolução do indivíduo, né? Aí vou entrar um pouquinho aqui no Bitcoin, eu volto para o macro. É, ela é uma revolução diferente, é uma revolução em que tem muito mais consequências boas e ruins para o indivíduo. Não vai ter bailout, né? Alguém quebra, você pode, não vai ter bailout, não vai ter É. pô, um É. governo vindo atrás para te ajudar, mas não deveria ter, né? Eu pô, me beneficiei diretamente do bailout lá da Merrill
E eu vou te falar, assim, um erro gigantesco. A empresa está quebrada, cara. Deixa quebrar, entendeu? Não tem por que se deixar sobreviver. Vai ter impacto pô, no mercado? Vai. Talvez vai quebrar mais empresa? Vai, mas o mercado vai sair mais forte do outro lado depois disso tudo, né? Agora, é impossível, voltar ao mesmo ponto, é impossível. Pô, é aquele negócio, né? O cara sabe que ele tem uma chavezinha ali que ele pode ligar para tentar diminuir a dor de todo mundo. É que ele vai puxar a chave, né? Então o Sim. governo fez alguma coisa porque tinha que fazer, e porque, pô, ia ter eleição depois, eles tinham que ser reeleitos, entendeu? Se deixasse quebrar, ia ser muito feio. Mas essa revolução que a gente está indo agora é uma revolução individual. E nessa revolução individual, sim, você é responsável pela sua custódia, você é responsável pelo seu ativo, você é responsável pelas suas decisões. Isso é ótimo, cara. Isso não é ruim, não. Isso é ótimo porque liberdade vem disso, né? Não vem de te falar, olha, você tem que usar o real, você tem que usar o dólar, você tem que usar o peso, que você usa o que você quiser, entendeu? A Sim, decisão é sim. tua, o dinheiro você trabalhou, você gerou capital, né? Fruto do seu trabalho, você investe como você quiser. Se quiser queimar amanhã, queima, entendeu? Decisão pessoal, estupidez, né? Decisão pessoal Claro. sua, né? E o governo não deveria estar se metendo nisso. Essa ideia de que pô, o governo sabe, knows better, né? Sabe melhor, o Sim, governo, sim. pô, tem pessoas super capacitadas, até tem, mas, de novo, os incentivos não estão corretos, né? Ah, ah. Então, tem muito problema. Então, eu vejo isso tudo e eu acho que, pô, de 2020 para cá isso ficou bem mais gritante, né? E eu não vejo um cenário em que a gente vai ter uma saída elegante para o sistema que a gente está. Tem cenários até assim na minha cabeça que são cenários muito ruins, porque socialmente são cenários muito ruins. E eu acho que a gente não chega nesse ponto. Eu acho que sim, as pessoas aos poucos vão realizar que, pô, realmente eu preciso sair. Eu acho que o Bitcoin não vai se monetizar do dia para a noite, vai ser aos poucos, né? É, e, e acho que quanto mais eu penso, quanto mais eu olho, quanto mais eu vejo opções, eu simplesmente acho que não existe um mundo é, bom no futuro em que a gente não tenha o Bitcoin como uma moeda super forte, uma moeda ativa, né? Se o Bitcoin não existir mais daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, cara, eu acho que alguma coisa muito, muito errada aconteceu, entendeu? É. Com certeza a gente não foi pra um caminho melhor, né? Se isso acontecer. Exato. Porra. Então, assim, meu cenário macro, assim, é esse. Eu acho que coisas para ficar de olho a gente já tem visto, né? Ficar monitorando o que acontece com dívida, ficar monitorando o que acontece com taxa de juros, mas eu acho que são efeitos de curto prazo. Para o longo prazo, o preço do Bitcoin number go up ainda acho que é o melhor termômetro de para onde a gente está indo. Boa, boa. Pô, valeu, Alfa, cara. Obrigado pelo papo. Eu tô bem feliz aí com as novidades na sua vida. Eu sempre fico feliz quando algum bitcoinheiro consegue transformar a sua obsessão, que começa como hobby, né, em trabalho full time. Eu acho que é muitas vezes a tendência de todo bitcoinheiro é fazer isso. E então, pô, cara, que legal. Espero Eu já, receber. já fiz isso full time, cara. Mesmo quando eu trabalhando no sistema Legacy, eu passava mais Então, tempo no exato. do que eu devia. É um hobby full time que vira um trabalho full time, né? E, Exato. pô, mas que legal, cara. Espero que daqui, de novo, daqui um tempo, você volte aí com mais novidades ainda. E tenho certeza que isso vai acontecer. E, cara, vamos manter contato aí. E é Vamos isso. sim. Obrigado E espero que pelo seja um papo de novo. incentivo para você voltar a fazer mais entrevistas, cara, que elas Então, são ó boas. lá, quem sabe? Quem sabe esse episódio não vai reacender a chama aí, eu volto a gravar mais entrevista. Obrigado, cara. Obrigado Chato. mesmo. Abração, obrigado a todos aí. Até mais. Abraço.